Senhor, meus irmãos, com muita alegria eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quero aqui meditar em um texto no livro de Juízes, capítulo de número 2, versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor: E foi também congregada toda aquela geração seus pais, e outra geração após se levantou, que não conhecia o Senhor, e nem tampouco a obra que fizera a Israel. Meus amados e queridos irmãos, nós estamos diante de uma palavra dura que o Senhor traz diante das atitudes tomadas por Israel. Nós vemos e compreendemos aqui, neste contexto, depois da morte de Josué, a ingratidão de um povo para com um Deus que o tinha retirado da terra da servidão, que tinha lhe acompanhado pelos seus caminhos percorridos pelo deserto, um povo que viu maravilhas, que fez contemplar, que o Senhor fez contemplar obras extraordinárias, que o Senhor os fez ver a rocha produzindo água e concedendo, tá, aquele privilégio de saciar a sede em meio ao deserto. O Senhor fizera obras extraordinárias a Israel, mas nós sabemos que aquilo que foi realizado, se não for passado, se não for transmitido, a tendência é cair no esquecimento. Foi isso que aconteceu com Israel. O texto em apreço que nós lemos, no capítulo de número 2, nós vemos o Senhor, desde o capítulo de número 1, trazendo uma repreensão para o povo de Israel, este povo que tinha recebido essas dádivas da parte do Senhor, esse cuidado, esse zelo, toma posse da promessa. E nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que cumpre promessas sobre as nossas vidas. O Senhor é um Deus que realiza o extraordinário na vida daquele que crê e se posiciona diante daquilo que ele prometeu, confiando e acreditando que as mãos do Senhor está estendida para nos ajudar. Neste cenário, Deus realiza uma obra extraordinária e coloca o povo que ele tinha uma promessa determinada na terra que ele prometeu aos seus antepassados. E diante disso, nós vemos que neste cenário líder, Josué, o Senhor o recolhe. E quando a morte de Josué acontece, nós vemos que a decadência, tá, do povo acontece. Nós vemos aí uma dificuldade muito grande enfrentada pelo povo. O povo agora sem um líder, e nós vamos ver que as decisões serão tomadas por eles segundo aquilo que eles julgam ser o melhor para cada um deles. Dura coisa é quando um crente, um ser humano, alguém que tem uma vida, né, para ser direcionada pelo próprio Senhor nosso Deus ou pela palavra, deixa de tomar a Bíblia Sagrada, aquilo que o Senhor deseja para a sua vida como primazia, e toma decisões por si mesmo. A tendência é fadar ao fracasso. E foi o que aconteceu com a nação de Israel. O povo agora que tinha sido orientado por Deus, o povo agora que tinha visto as maravilhas do Senhor, essa geração passa e outra geração se levanta. Nós vemos aqui, tá, uma falha que houve, algo em que não foi observado e que serve de orientação para nós. Quando uma geração ela não transmite aquilo que o Senhor realizara para uma geração que está chegando, a tendência é essa geração que chegou, após o término dessa geração que foi a que vivenciou as maravilhas, os propósitos, os projetos que Deus realizara por intermédio da vida deles no meio da nação, tende a fadar ao fracasso. O texto que nós lemos, o próprio Senhor traz ao nosso entendimento que aquela geração antiga, ela agora vai sair de cena e uma outra geração após dela se levanta. E aí uma característica dessa geração que se levanta, ela não conhecia o Senhor. E isso nos traz uma reflexão para os dias que nós estamos vivendo. Eu quero fazer uma pergunta, e isso aí vai ficar como
para a resposta pessoal para mim e para você. Será que nós, como uma geração que podemos, né, ser prostrada sobre esse torrão de terra, temos deixado um legado daquilo que nós cremos e daquilo que nós professamos para esta geração que está sendo levantada? Nós estamos aqui em uma situação de grande responsabilidade. Nós vemos que essa geração que agora sai de cenário e uma nova geração que entra no cenário é uma geração que, primeiro, não conhecia o Senhor. Nós vamos ver outra característica, nem tampouco a obra que fizera o Senhor. Nós estamos vivendo tempos em que uma geração aí está se levantando e uma geração que, infelizmente, não está compreendendo a grandeza do Deus que nós servimos. Está saindo uma geração que outrora cantava hinos como: onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor, é sua mão que me conduz por minha ferida sobre a cruz. E nós temos esta geração que padeceu por amor do Evangelho, que passou por dificuldades, que construiu aquilo que hoje essa nova geração está usufruindo. E nós temos uma geração descomprometida, uma geração que está cansada, mesmo sendo uma geração jovem, e que aos domingos canta que tem lenha para queimar, mas que não evangeliza, que não fala do amor de Cristo, que está sempre muito atarefada com os outros afazeres, mas que está deixando de conhecer ao Senhor e tampouco conhecer as obras maravilhosas e os feitos que o Senhor faz para com o seu povo. Então isso é um alerta para o nosso coração. Nós estamos diante de um acontecimento, de uma situação que já ocorreu, e a Bíblia ela serve para que nós venhamos tomar aquilo que trouxe de trajetória por intermédio da nação de Israel, observar aquele ponto e tomarmos como mudança de rota para os dias que nós estamos vivendo, para a nossa vida. São ensinamentos que aconteceu, são situações que ocorreu em que nós podemos observar e mudar o fluxo da trajetória daquilo que nós estamos vivendo. Ou seja, é dia de nós despertarmos, é tempo de nós despertarmos. Nós estamos vivendo um tempo em que muitos desta nova geração que está se levantando não conhecem ao Senhor e nem tampouco as obras do Senhor. E nós temos a obrigação, como uma geração que irá passar, transmitir a respeito daquilo que o Senhor, Ele é. Introduzir no coração e na mente dos nossos filhos, das nossas crianças, daqueles que agora estão se chegando a Cristo, a necessidade de um comprometimento verdadeiro com o Senhor, para que eles não se esqueçam de conhecer e ter essa intimidade com o Senhor e nem tampouco duvidem das obras que Deus pode realizar pelo seu povo. Nós vamos ver que essa geração começa a fazer o que é mal aos olhos do Senhor. E nós vamos ver que o Senhor permite esta geração servirem a outros deuses e, consequentemente, sofrer grandes dificuldades. Nós estamos em uma situação que, se nós não nos posicionarmos para indicar aos nossos filhos, para direcionar os nossos filhos aquilo que é verdadeiro, aquilo que é correto, pela palavra, podemos ser coniventes de uma geração que virá, que pagará um preço muito grande por não observar os princípios e valores daquilo que o Senhor estabeleceu. Questão essa que Israel está passando depois da morte de Josué, depois da morte desta geração, com a introdução de uma nova geração que tinha duas características prejudiciais para todo Israel. Primeiro, que não conhecia o Senhor. E se não conhece o Senhor, consequentemente não vai conhecer as obras, porque o Senhor só vai realizar
algo na vida de alguém, de um povo, quando aquele povo ele tem um relacionamento com o Senhor. E nós vamos ver que diante disso o Senhor houve a necessidade de permitir as situações adversas. E nestes períodos em que a adversidade vinha, o povo se voltava ao Senhor, o Senhor levantava juízes, dava livramento, e este povo se rendia e se voltava ao Senhor, mas também novamente ficava ali, flertando com deuses estranhos, flertando com os povos daquela região. E por isso Deus permitia situações difíceis. O que eu quero trazer de reflexão para o meu teu coração é que nós temos uma oportunidade extraordinária. E a oportunidade extraordinária que nós temos no dia de hoje é trazer clareza a esta geração que está se levantando. Esta geração que está se levantando é uma geração que eu creio que pode ser instruída por nós, a geração que está passando, para ser uma geração de relacionamento para com Deus, de vivenciar o extraordinário do Senhor, de ter experiências com o Senhor, para que não venha fadar a um fracasso eminente. Que Deus em Cristo nos ajude e nos fortaleça. Lembrando sempre, juntos são mais fortes, a vitória é nossa, em nome de Jesus.